Começando mais um episódio do Pod Síndica com a Lívia Morim, síndica profissional e gestora da Liacom, administradora de condomínios. O assunto de hoje vai ser saúde mental e coletividade. E para poder bater esse papo com a gente e trazer algumas perspectivas técnicas sobre o assunto, a gente tem como convidadas hoje a Mari Leonello, que é psicóloga clínica, especialista em enneagrama e desenvolvimento humano na área corporativa, e a Andréa Stambassi, que é psicóloga, educadora e especialista em EMDR. Só muito obrigado pela participação de vocês, por estarem aqui Bem-vindas. conosco. Obrigada pelo convite, pelo espaço. Lívia, a vida em condomínio, que é uma grande comunidade, né, ela tem diversas vantagens, mas também traz grandes desafios, né? Verdade. Falando sobre essa questão de saúde mental, né, coisas relacionadas a isso, você percebe nos últimos anos um aumento por esse tipo de demanda, por essas necessidades e de ser necessário discutir sobre esses assuntos e implementar medidas com relação a isso? A gente percebe que, na verdade, a vida em condomínio, como em qualquer outro lugar, tá precisando aí de um cuidado com a saúde mental. A gente falou isso aqui, né, agora há pouco, Uhum. que a saúde mental ela precisa ser debatida e a gente precisa trazer esses aspectos para a convivência, né, no dia a dia. E os condomínios estão cada vez mais se difundindo, né? A gente tem tido aí uma falta de espaço. Antigamente era muito mais fácil, né, as pessoas morarem em casas. Hoje em dia a gente precisa de espaço nos grandes centros, e aí é condomínio em cima de condomínio. Estão fazendo, né, muitos empreendimentos, e empreendimentos que são mini cidades, com Com mais quantos de moradores? 1.000 unidades, É muita mais de coisa. 1.000 unidades. Em cada unidade, 4 pessoas. São 4.000 pessoas convivendo num espaço coletivo que muitas vezes são espaços que não dão conta para 4.000, então a gente precisa entender que a gente tem um momento para usar, o outro também tem que ter esse direito de usar. A gente precisa entender que quando a gente usa, a gente precisa deixar da forma que outros possam usar. Isso no Uhum. coletivo. Então, a coletividade, ela tem que alcançar níveis maiores, né? As profissionais vão poder dizer aí. E hoje em dia as coisas estão muito no egoísmo, no eu quero usar da minha forma, do meu jeito. Sim. E nos condomínios passa ali uma sensação de que você comprou seu apartamento, você pagou ele é seu, e você pode fazer o que quiser. Uhum. E mesmo dentro dele, há regras de que coisas que podem afetar o coletivo. Então a gente precisa ter essa sensibilidade aí, né? E as pessoas começarem a ter mais informação para conseguir viver no coletivo, Uhum. mesmo dentro do seu ambiente, que é seu, é único, lógico, o seu apartamento é seu, porém, o que você faz nele pode afetar a coletividade. Uhum. Então, para mim, isso aí é que tem que ser melhor trabalhado. Sim. E a saúde mental é a saúde mental dos moradores. A gente percebe um aumento, né, de depressão, e que as pessoas que estão depressivas, elas acabam fazendo certas coisas dentro do condomínio, que a gente entende que por aquele momento. Então, o síndico tem que ter uma sensibilidade muito maior de entender. Também tem a questão do nervosismo, né? Da imediatividade, que é aquilo que a gente falou, a pessoa quer tudo no imediato. Tem a agressividade, porque cada um vai de uma forma, né? Um lida com a emoção de maneira agressiva, o outro lida se retraindo, o outro, né? Cada um, então elas vão poder discorrer, né? Falar sobre isso. Sim. Porque eu entendo que todos nós temos problemas, né? Todos temos desafios, mas às vezes a gente quer enfrentar aquilo. Já aconteceu até essa semana. Um rapaz não foi atendido no tempo e na hora que ele queria, e em 1 hora ele foi e deu uma estrela lá no Google, dizendo que era uma péssima empresa e que não tinha atendido. E eu entrei em contato para entender. Falei, mas o que aconteceu? Não, mandei uma mensagem, não fui atendida, e eu fui ver. A gente tem um tempo de atendimento, né? Existe um tempo. Expliquei isso para ele, ele falou, olha, eu tô com tanto problema. Você me desculpa, eu vi Olha que eu só. pesei a mão. Ele entendeu. Tirou lá
o comentário negativo, porque realmente não procedia, não era algo que estava dentro do que aceitável, era uma coisa assim, foi até um absurdo. Uhum. Ele mesmo entendeu que ele usou ali daquela ferramenta para externar algo Sim. que não estava condizente e que era um momento dele pessoal. Então, assim, eu percebi quanto que a gente está o tempo todo envolvido com as emoções dos outros, né? Então, a gente precisa ter essa avaliação, né, dessa questão. A gente fez setembro, o ano passado, chamamos psicóloga para fazer um momento que as pessoas pudessem falar. Como que a gente percebe dentro dos condomínios tem esse problema, né? São problemas que a gente tem em casas, mas também nos apartamentos, né? Então, eu acho que a gente tinha que tratar mais essas emoções dos moradores, para a gente entender melhor como a gente vai conseguir conviver em mini cidades dessas, né? Sim. E o próprio síndico, as suas emoções, porque a gente também lidar Verdade. com pancada todo dia. Uhum. E é pancada forte, igual essa, por exemplo, do rapaz fazer um comentário desse. Eu, graças a Deus, tive o contato, consegui ligar, entender. E ele me entendeu e foi bacana, mas poderia não ter sido assim e a gente fica chateado. Então a gente precisa saber lidar com essa emoção. Sim. E aí fica a cargo de vocês falarem aí pra gente como é que tá o mundo em relação a essa, né, essa geração TikTok, essa geração de 2 segundos, 3 segundos, que querem resolver as coisas A imediatamente geração e da ansiedade, né? quando não a era. consegue, o síndico que é ruim, o condomínio que é ruim. Como é que tá isso aí nos consultórios? Como que tá sendo, né, essa geração, esse momento, na verdade, né? Uhum. É o momento do imediatismo mesmo, né? As pessoas querem tudo a seu tempo e a sua hora, e poucos têm essa consciência que essa pessoa aí teve de chegar para você e falar, olha, E reverter, né? eu Entender. errei a mão, não era aqui, eu tô com um problema. Porque para isso você tem que ter um nível de autoconhecimento, porque nós somos humanos. Então nós não vamos viver, mesmo que eu tenha esse autoconhecimento, em algum momento eu posso errar a mão, sim. Mas ter a consciência de chegar De e falar para você, retornar. olha, sinto muito, não era o lugar, aconteceu por conta disso, isso e isso. Porque senão você, síndica, vai se tornar uma grande psicóloga também dessas mini cidades. E aí quem cuida de quem cuida? Então ainda tem que ter este lugar de que você, como administradora, porque você está gerindo pessoas também, O tempo todo. né? O Então, tempo como todo. que você vai estar preparada para receber isso nessa era de tanto imediatismo? Você falou da ansiedade, né? A cada 2 pessoas, uma vai ter um transtorno de ansiedade. Se nós somos 4 aqui, tem 2 que vamos ter, sabe? Essa é a nova estatística. Essa é a nova estatística. Então, assim, como lidar com isso quando eu estou numa saúde mental coletiva? O que é negligenciado nesse meio? E o que está acontecendo que esse assunto ele tem se tornado cada vez mais pauta? A gente está vivendo em um contexto que está influenciando a nossa cabeça para essa direção, ou são talvez questões que sempre estiveram aí, mas agora estão tendo mais foco, porque a gente tem percepções, né? A minha percepção eu vejo realmente um aumento de casos de saúde mental, né? O que está acontecendo hoje que isso é tão pauta e é tão importante? São vários fatores, eu penso, que influenciam nesse modo das pessoas, né, agirem hoje em dia. Mas um que está, assim, vamos dizer, na cara de todo mundo, que está em pauta, é o quê? É isso aqui. É a internet, é o acesso a tudo, né? Se eu quero saber o preço de uma passagem de metrô na França, eu consigo descobrir agora em alguns segundos, né? Se eu quero descobrir o que está acontecendo lá na Coreia, leva alguns segundos. Então, por quê que quando eu tenho um problema num condomínio, você não me responde na hora? Exatamente. Né? Então, a gente acaba ficando, né, de certa forma, acostumada à facilidade de um meio, né, da internet todo o tempo, e é um ótimo instrumento, a gente está aqui falando, né, em função disso, Sim. mas eu acho que é um fator assim, preponderante, é um fator que
todos nós estamos, né, temos acesso, e que influencia diretamente na nossa vida e nessa demanda. Então, quando eu não consigo responder determinada coisa, ter a resposta que eu preciso naquele momento, eu entro em pânico. O que está acontecendo? Aí a gente lembra que há não muitos anos a gente se comunicava por cartas. Né? Eu falei sobre A gente isso. mandava uma carta e esperava na ansiedade daquela carta chegar e depois da pessoa responder. A gente ia ter Né? talvez um gatilho de ansiedade, às vezes depois de 15 dias, né? Se não chegar, né? Aí sim eu vou Porque preocupar. a ansiedade, ela não é totalmente uma vilã, ela nos Sim. move. Sim. Então, esse esperar da Muito legal carta essa trazer perspectiva. essa expectativa. Hoje a gente não tem mais esse lugar positivo da Mas ansiedade. isso que você né? falou é muito bacana, que esses dias mesmo eu falei, quando a gente manda uma mensagem para a pessoa não responde, a gente fica naquela ansiedade de por que não me respondeu. Sim. Porém, antes, quando a gente queria saber onde a nossa colega estava, ia na casa dela, não estava, tinha que sair procurando, porque não tinha outra forma. Sim. Como é que você ia saber? Então, eu estava conversando com a minha filha isso esses dias. Ah, bom, era na minha época. Que a gente tinha que bater perna para achar a colega, porque ela não estava em casa. E a mãe dava uma direção. Ah, ela foi para o lado tal. E a gente ia atrás. Não, eu quero achar ela, então eu vou ter que andar. E nossos pais sobreviveram à falta do telefone, né? Exatamente. Ninguém sabia, né? Essa necessidade da gente saber exatamente onde você está o tempo todo. Onde você está? No momento real, Em né? que momento? Você está onde? E agora você está onde? A pessoa manda foto, calma, estou no trânsito, estou indo, não sei o quê. Antigamente não era assim. A gente tinha que procurar saber, ir atrás, ou se não, esperar mesmo a pessoa chegar em casa. Sim. Porque estava andando na rua, não tinha celular, né? Então, assim, isso realmente, o avanço foi excelente em N fatores. Mas a questão da ansiedade, desse imediatismo, ele está sendo muito massacrante mesmo. Nós estamos, né? E a Mari comentou um negócio que é interessante, né? Sobre a ansiedade, ela não ser uma vilã. Sim. É uma emoção que é extremamente positiva e produtiva. É isso. Ela Porque ela é nos que move. nos move. É isso. Né? Se eu tenho, por exemplo, uma prova amanhã de uma avaliação que eu preciso muito ter uma nota boa, eu preciso ter uma boa avaliação daquele processo, talvez seletivo que eu esteja entrando, alguma coisa assim, a ansiedade de passar por aquilo é que me faz estudar. É isso. É que vai fazer com que eu me prepare, é que vai fazer que eu estude, que eu ensaie, né, talvez, o que eu tenho que fazer. Então, quando a ansiedade me faz, né, promove, né, essa questão positiva, uma atitude positiva, entende? Ela é para me ajudar, ela está aí justamente para esse contexto, né? Agora, quando fica excessiva, né, aí fica sem resposta. Eu costumo brincar dizendo que a ansiedade é a necessidade de controlar o incontrolável. Né? Porque quando eu consigo controlar aquilo que de certa forma, que está ao meu alcance, é uma ansiedade positiva. Agora, ela fica patológica e é considerada talvez um transtorno quando eu tenho desejo de controlar até aquilo que é impossível de ser controlado. Então, a ansiedade positiva, é o mas futuro, tem que saber, né? A ansiedade, ela é algo do futuro, e o futuro ainda não existe. Sim. Então, eu estou esperando algo que vem. Existe hoje, você falou da patologia, o transtorno de ansiedade, um dos braços do transtorno de ansiedade generalizado, que é a nomofobia, que é de no mobile phone. Se eu não tenho acesso ao meu celular, às mídias, às respostas, eu começo a ter sintomas fisiológicos de ansiedade, dor de barriga, taquicardia, sudorese. Isso que eu ia perguntar, o que a ansiedade desencadeia na gente? É tudo isso, né? São essas manifestações. São essas manifestações, porque a ansiedade, o seu cérebro detecta algum perigo de uma forma inconsciente. Então, o seu corpo se prepara para se defender deste perigo. Então, você enrijece, é onde a gente às vezes tem as mãos dormentes, porque a musculatura está toda travada, o ombro tensiona, a língua vai para o céu da boca, você fica com aquela ruga, porque você está tenso. Sim. Neste momento que você faz isso, a circulação sanguínea aumenta, dá taquicardia, começa a dar a sudorese, e aí você vai perdendo um pouco do senso da realidade, porque está sem o controle do seu
da sua resposta fisiológica. Uhum. E aí você já não começa mais a ter essa realidade palpável, assim. Você já viu quando alguém está em crise e fala assim, calma, respira. Eu falo, não faz isso com a pessoa em pânico, Uhum. porque ela vai virar para você e falar assim, eu não consigo respirar, eu tô morrendo. Então, se você falar para ela, respira, vai falar, pronto, morri, porque eu tô respirando. Né? Então, tem que ter um manejo, um tato para esse momento de vai junto, chega perto, toca, respira junto. Mudar o Porque foco, né? a gente chama, né, de quebra de estado. Que se Uhum. você pedir a ela para ficar calma, aí ela ficou muito mais nervosa que ela já estava. Então, você lá, síndica, né, me conta. Foco, A pessoa tem chega e você isso. vira para ele e faz assim, calma. Piora tudo, né? Geralmente a gente fala mesmo, né? Calma. Não, mas sabe o que eu costumo muito fazer? Que agora realmente calma a gente costuma usar. Mas eu lembro de quando eles vêm com uma demanda ou muito afoito ou até exaltado, Uhum. eu costumo pedir um tempo para avaliar a questão. Isso é uma dica de ouro para Excelente. todos os síndicos. Mas eu aprendi na pancada. É Ninguém o me seu explicou. respira, né? Isso foi aprendendo mesmo. E eu percebi o seguinte: quando eu falo, vou avaliar melhor essa situação para eu te dar um retorno, ele vai ter um tempo ali que ele vai Esfriar, né? acalmar. Isso. Uhum. Isso aí eu não aprendi. Ninguém chegou para mim e falou assim: quando chegar um morador com um nível de estresse, você faz isso. Não, isso eu aprendi realmente na pancada, porque muitas vezes eu queria debater ali o assunto que ele não estava pronto para avaliar racionalmente, né? Então, eu percebia isso. Ele estava numa emoção tão descontrolada que eu podia falar qualquer coisa que não ia adiantar. Uhum. Então, geralmente, hoje, eu tenho pedido esse tempo. E aí, às vezes, a pessoa não aceita, né? Ela quer ser resolvida na hora. E aí eu falo, olha, nesse momento eu não consigo te dar uma resposta, porque eu preciso analisar. Então, eu preciso verificar, eu preciso analisar com calma. Então, tem funcionado bem essa questão hoje. E assim a gente vai trabalhando e entendendo melhor. E até por mim, porque quando vem com a grosseria, a vontade que a gente tem é rebater na mesma proporção. Uhum. Isso a reação, ela é porque nós somos humanos. Pode ser né, eu falo assim, pode ser o monge, que alguém, em algum momento, ele vai ter essa vontade interna. Sim. Ele pode segurar, né? Mas ele vai ter essa vontade, porque é uma reação, você é humano. Sim. Você está recebendo um ataque, Uhum. às vezes, de uma coisa desproporcional, que não é, que você sabe que não é, Uhum. né? A pessoa te chama disso, daquilo. Às vezes até injúrias, até coisas graves, de coisas que você sabe que não é. Então você tem que ter essa... segurar ali Uma as pontas resiliência, e né? entender. Então eu sempre penso assim, essa pessoa não tá bem, tem alguma coisa aí, ela não deve ser assim, ela deve ter brigado com alguém e tá descontando em mim. Nisso eu já falo, olha, a gente vai olhar isso amanhã ou terça-feira a gente pode marcar, eu te ligo, a gente conversa. Você Ou usou amanhã. um termo que é muito interessante, que é assim, a gente normalmente reage, porque a gente é humano, Reação. né? E é muito interessante isso, porque uma vez eu fiz um curso com um monge budista, e ele deu um conceito de cognição que era muito legal. O que ele falou que era cognição? Cognição é a capacidade que eu tenho de agir diante de uma situação, ao invés de reagir a ela. Então, a pessoa que consegue receber a mensagem ou a agressão, o que seja, né? E parar, pensar e agir, é uma pessoa que está se desenvolvendo cognitivamente. Né? Falando assim, diferenciando, né? Cognição de inteligência. Inteligência é uma coisa, cognição eu considero que é um conjunto muito maior, não é isso? Que invade muito mais, que envolve muito mais a gente. Então, quando há a necessidade de fazer isso, você está no caminho.
se desenvolvendo cognitivamente. Ah, que ótimo. E assim eu faço às vezes, até o WhatsApp, né? Porque se a gente responder e reagir na hora, de fato, pode não sair do jeito que a gente gostaria. Porque lá na frente, às vezes, eu penso. Eu falo assim, poxa, eu poderia ter agido assim. Mas aí já reagi, né? Então, muitas vezes eu reajo, né? Mas eu tenho tentado ao máximo agir de maneira a esperar ali o meu momento também de entender como é que tá a situação. A reação, ela vai com muito mais emoções, né? E se a gente tá com a raiva despertada ali, a raiva vai. A raiva é a emoção que é a hora agressividade que vai. você se cala. Nunca vai ser a hora de falar, né? Sim, Durante a raiva. E você falou do WhatsApp, né? E do reagir. Não tem emoção na mensagem, a não ser que seja um áudio. Na escrita não tem. Exato. Então, quem vai receber a mensagem, ela Ela vai recebe do receber jeito na dela. emoção dela. Exato. Então, eu não posso também contestar que ela sinta daquela forma. Sim. Eu costumo dizer que é muito importante ao falar com o outro, ao invés de falar, você me fez isso, você aquilo, eu falo assim, olha, eu me sinto dessa forma agredida por você. Mas eu não tive a intenção. Tudo bem que você não teve, mas eu estou te falando como eu me senti. Né? E é muito importante a pessoa chegar lá, bate e vai ser agressivo com você. Nessa hora, acredito que para a gente não reagir, é entender que as pessoas fazem o que fazem, a defesa delas, em defesa delas. E respinga em mim de alguma forma. Então, assim, deixa com o outro que é do outro. O seu papel começa onde? Porque você deve ser muito também convocada para mediar Totalmente. problemas entre unidades, e entre problemas pessoas. que às vezes não tem a que ver não compete ao condomínio, Exatamente. né? E aí são Eu tento emoções que estão em direcionar, pauta. mas é muito, realmente é desafiador Eu imagino. esse tipo de mediação, porque muitas vezes não tem solução prática, a não ser na transformação dos dois lados, né? Muitas vezes eu acho que quem tem que mudar é ela. E ela acha que quem tem que mais mudar sou eu. fácil, né? E, na verdade, os dois precisam mudar. Um cede um pouco e o outro um pouco e chega ali. São né? 50% em 2,50. qualquer relação, E eu né? falo isso. Eu falo, olha, não adianta você querer que ela faça isso e isso, mas sem você também se transformar. Então, eu tento. Mas aí acaba que é muita demanda, né? Acaba que a gente tem que ter a demanda do filho, do outro, do vizinho, as demandas realmente financeiras e demandas, enfim. Aquela gama de demandas, você deve ter um monte de síndica, não é possível. Os síndicos todos precisam de fazer psicóloga, fazer terapia, porque realmente é necessário colocar para fora, até para se entender e entender como regular o que é seu, até onde eu vou, né? Até onde eu devo ir. E colocar esse limite, porque se em algum momento você não colocar, você vai ser cada vez mais acionada para algo que não é seu. Já aconteceu várias vezes. Então, assim, até depois para você puxar, mas antes você fazia, agora você não faz. Como que é isso? Então, a gente precisa até isso, tem que ter esse cuidado. E eu percebo que nos condomínios, em específico, a questão do eu, né? Eu quero fazer, tem que ser o meu. O senso de coletividade, eu não sei se vocês têm essa visão. Eu acho que é muito pouco. As pessoas sempre estão querendo para si e não para o outro ou para nós. O que é o bom para nós? Não, eu quero... Muita gente entra na gestão como subsíndico, como conselheiro, para si e não para o coletivo. Mas é porque eu quero a torneira preta. Mas a torneira preta é boa para todo mundo? Sabe? Eu tô dando um exemplo assim, muito nada a ver, mas assim, a pessoa, ela dá a sugestão dela, mas essa sugestão é para atingir mais pessoas ou é para atingir a unidade dela? Vamos fazer tal obra. Essa obra vai atingir o coletivo ou ela vai atingir somente o seu apartamento? Entende? Então eu percebo muito esse jogo o tempo todo de para mim é melhor. Né, para o meu apartamento é melhor. E para os outros? Como que a gente pode tentar desconstruir isso? Esse é um dos aspectos que a gente avalia no que diz respeito à saúde mental mesmo. Né?
quando a gente procura um profissional da saúde, vamos falar um médico, por exemplo, uma das perguntas, as perguntas, né, mais ou menos padrão né, que é um padrão, é como é que está o seu sono? Uhum, Né? Como está a sua alimentação? sim, Como está? Aí você está fazendo atividade física? Não sim. importa muito, é um padrão, eu digo, porque não importa nem qual é a especialidade. Mas na área de saúde, para você fazer esse levantamento da saúde da pessoa, você faz essas perguntas que são básicas, Uhum. né? Que eu estou chamando aqui de uma pergunta padrão, um conjunto de perguntas, né, padrão. Mas em se tratando de saúde mental, ele vai além. Vai além como? Ele pergunta como está a sua vivência espiritual, por exemplo, a sua relação com Deus, a sua espiritualidade, como que você está dentro, né? Se relacionando espiritualmente, se ligando a Deus. E uma outra que é fundamental, que eu acho que diz respeito a nós aqui, é a questão das relações interpessoais. Né? Você vai no meio, né? psiquiatra, ele está sempre perguntando isso. Você tem amigos? Uhum. Você sai de casa? Como é Como que é tá na seu escola, dia a ou como dia? tá no trabalho. Como é que você se relaciona com os amigos da escola ou lá na empresa em que você trabalha? Né? Então, isso mostra, e eu acho que fica a flor da pele na situação, né, sua em específico, dos condomínios, porque eu estou ali me relacionando com as pessoas o tempo inteiro. Eu estou no meu ambiente de intimidade, que é meu, é a minha casa, é o meu lugar, é onde eu estou à vontade, eu posso fazer o que eu quero, mas é também um ambiente que me obriga, de Tá certa regrado. forma, a estar, né, me relacionando todo o tempo com um vizinho. E mesmo dentro de casa, nem sempre eu vou no Sim. que eu quero, né? E aí, Sim. falando como moradora de um condomínio mesmo, né? Porque assim, eu cheguei à beira de um ataque de nervos com uma vizinha em determinado momento. Por esse lugar de não ter limite do onde eu vou com o que eu quero dentro da minha casa, e aquilo que eu faço dentro da minha casa atinge a vida de quem está embaixo, em cima, do lado. Então é preciso E esse lugar, vice-versa. né? E vice-versa. E aí você falou, né? Muito bem pontuado esse lugar das saúdes que a gente ocupa, né? Minha saúde financeira está como? Minha saúde física, minha saúde Isso. espiritual e a minha saúde social. Né? Você falou bem no início da sua fala sobre regras do condomínio. Será que isso fica claro para as pessoas? Eu quero muito esse lugar, mas eu tenho consciência do que é morar aqui, em sentido de respeitar as Muitos não têm regras, essa noção. a coletividade, porque quantos de nós temos essas saúdes esclarecidas para nós mesmos de que elas estão em equilíbrio? Como que a gente vai? Não tem como medir isso para quem Isso. chega, Uhum. né? É. E muita coisa do que eu tô passando, né? Vamos supor, o morador tá passando por uma separação, tá descontando no vizinho, tá Sim. descontando na síndica, no zelador, porque é tudo muito misturado, né? Vocês Sim. que lidam com É isso de gente. emoção, Sim. a pessoa não sabe. gente. Você Sim, percebe sim, ali. é. Esse rapaz foi lembro esse muito, exemplo. porque ele falou, eu tô passando por um momento tão difícil na minha vida. E desculpa, eu realmente pesei a mão. Quer dizer, ele entendeu ali que ele realmente passou de um limite que ele usou ali a ferramenta para atacar alguém ou para fazer uma reclamação que não procedia porque ele estava ansioso e insatisfeito com uma outra questão que não tinha Mesmo nada a que ver. procedesse, né? E Não é mesmo o que que você procedesse, fala, é mas foi como. como. Sempre o como. Exatamente, exatamente. Né? É nesse lugar que eu respeito o outro. É como eu te falo. Pode ser verdade, eu posso estar Isso eu falo certa, muito, mas porque é grupo de como. WhatsApp é terra, eles acham que é terra sem lei. Então, eu falo, às vezes, né, o morador fala do outro, é isso aí, ó, deve estar roubando. É, E são, isso mesmo. são as afirmações, gente, que são Agressivas, sérias, que às vezes é uma bobeira. Ele ficou insatisfeito por alguma coisa, e aí vai e fala do outro morador, fala do outro, fala da gestão, fala da síndica, fala da administradora, coisas que às vezes fora até da realidade. É aquilo que eu falei. Ele tá ali numa questão de que você falou, é uma questão tão envolvida emocionalmente que ele sai da realidade. É. E ele fala coisas absurdas, né? Eu sempre falo, acho que eu já falei aqui, eu não lembro, é que eu faço treinamentos com os funcionários e assim,
a questão da saúde mental dos funcionários que trabalham com a gente, também. A gente também tem que mediar o morador com um profissional, porque ele costuma tentar colocar ele numa posição de escala que não existe. Eu falo isso. Eu estou síndica, a gestão, mas é uma função. A função do zelador é tal. Eu não poderia ser síndica, eu não seria uma boa síndica se eu não tivesse alguém também para gerir a parte de zeladoria. É uma equipe. Não é a síndica que vem o zelador e que vem não sei quem. Não existe isso. É um triângulo. Eu sempre falo assim, nós estamos no mesmo patamar. Eu faço valer as leis do condomínio e gerencio a equipe, mas está aqui, ó. A equipe está aqui junto, né? Se a gente for colocar todo mundo Cada de um mão na sua dada. função, Cada mas um na sua forma função. Porque se ficar todo mundo síndica, vamos supor, eu sou síndica, o zelador vira síndico e o outro vira síndico, não vai andar, porque cada um tem que ter a sua função. E o morador, ele tem essa necessidade de se sentir melhor do que o outro. Não sei, não é o morador, é o ser humano, né? Sim. Ele tem essa necessidade de ser melhor. Então, eu sou o morador que estou pagando seu salário, você abaixa aí e limpa. E já aconteceu de morador jogar mesmo e falar, limpa aí, porque você é quem tem que limpar. E são situações extremas que a gente lida com maior rigor, porque isso não pode acontecer. E isso com certeza é uma pessoa que não tá com a saúde em alguns Nenhuma. aspectos que a gente falou em Aí, dia, né? como que eu certeza não. ensino os meninos a não levar isso pro coração? E vira e mexe, eu tenho que entrar nisso. Olha, gente, não leva pro coração. Ele falou isso, assim, às vezes tem gente que fala grosseiramente com o zelador. O zelador não vai trabalhar bem o resto do dia, gente. Quem vai ser penalizado sou eu, porque eu preciso do condomínio limpo. Eu chego e falo pro zelador, olha, abstém, sai desse... Não foi você, ser humano, né? O nome tal. Foi o zelador que ele quis. Enfim, vamos tentar. E não tomar o copo. Aí eu falo com eles, ó, todo dia alguém sai de casa e tenta te dar um copo de veneno. Na hora que ele tentar te dar, se você tomar, você vai perder a razão. Então eu sempre falo isso, não toma. E aí eu falo assim, gente, olha o copo de veneno. Fala Legal. muito obrigada e vai. E aí eles riem. E aí ótima já metáfora. desconta. Não, eu uso isso para a vida, para mim, primeiro, que foi na pancada, conforme eu falei, que eu aprendi. E aí me veio isso, eu não sei nem aonde eu assisti isso, eu devo ter assistido isso em algum lugar, com certeza, mas hoje eu não lembro. E aí eu uso para a vida. E quando eu vejo que alguém está indo para esse campo aí de raiva, né, do morador, não, porque o morador falou isso, não sei o que, isso aqui. Olha, é o copo de veneno, o morador tá te dando, você tá tomando. Quem vai? Aí eles já descontraem. Então a gente tem que fazer as nossas próprias técnicas para suportar esse mundo que tá Sim. louco, né? Vamos colocar assim. E buscar o seu equilíbrio emocional para estar nessa posição. Exatamente. Para estar no coletivo, isso tudo que você falou é perfeita, essa metáfora mesmo, que é o deixa com o outro que é dele, o veneno é dele, você vai tomar Você por fala quê? exatamente. Não é meu, sabe? Eu queria fazer uma pergunta para a gente poder já partir para o encerramento, que é, pegando, por exemplo, nesse contexto do condomínio e da relação entre os moradores, vocês acreditam que promover atividades ou ações em prol de gerar um sentimento de pertencimento, de comunidade, em que as pessoas possam se conhecer, que isso pode de alguma forma ser benéfico e evitar esses tipos de conflitos? Então a pessoa ali, ela passa às vezes, deixa de ser um desconhecido, né, para aquela outra, e por mais que aquela tenha questões de saúde, né, de algum âmbito que pode influenciar nas ações dela, talvez isso às vezes contenha ela de alguma forma ali por passar a conhecer essas pessoas com quem ela convive. Excelente pergunta. Isso é muito bom. Enquanto você falava, eu pensei muito, você tem ali meio que a liderança, né, da sua equipe, numa função de
lógico, você estando organizada, trabalhada, né, psicologicamente falando, nessa função de trabalhar nessas pessoas uma habilidade que a gente chama na psicologia, né, de habilidades sociais, que são habilidades que, enquanto habilidades, podem ser desenvolvidas, né? Então, mesmo que eu não tenha, eu vou trabalhar para que as pessoas tenham. E elas são várias habilidades, são diversas, né? Eu tenho a habilidade, por exemplo, da civilidade, que é uma habilidade social. O que seria essa habilidade da civilidade? Eu poder ter o respeito de conviver com você no ambiente público. Eu não estou na minha casa, eu estou no ambiente público, então eu tenho que ter o respeito, eu tenho que ter uma postura civil, por isso, né, que a gente, da convivência civil. Outra habilidade é a assertividade, eu poder dizer com delicadeza e com respeito, com objetividade aquilo que eu preciso dizer, sem ofender o outro, mas também sem deixar de falar, porque a assertividade, né, impõe que a gente se coloque, né, adequadamente. Então, sem ofender o outro, mas sem me ofender também, por ficar em silêncio, talvez, né? A habilidade social da empatia, que é o poder entender o que o outro está sentindo. A gente costuma definir empatia como me colocar no lugar do outro. Mas é importante, sim, eu me colocar no lugar do outro, mas com os valores do outro, né? Porque às vezes, se eu fosse ela, eu faria isso. Isso não é empatia, isso é julgamento. É né? Isso é julgamento. Então, eu me colocar no lugar do outro, considerando os valores do outro, a vivência do outro, sim. Então, isso tudo são posturas, né? São diversas habilidades sociais, quem tiver curiosidade, busca mais entender sobre isso, né, informações, e tem muitas, na verdade, na internet. Eu acho que é isso que tem que ser levado para dentro de uma coletividade, um ambiente, né, com tantas pessoas assim. E essas sugestões que você deu, por exemplo, vamos organizar um evento, né? Eu fui num condomínio outro dia de uma amiga que tinha lá uma festa que foi organizada dentro do condomínio com os moradores, e quem queria descia para um salão, para um espaço coletivo, para uma festa. Teve uma festa de Ano Novo, teve uma festa junina e tudo isso. Falei, que legal. E aí, quando eu estou tomando conhecimento, você deixa de ser um morador. Você passa a ser uma pessoa que tem nome. Sim. Né? Então, eu vou ter empatia por você. Eu vou conversar, vou trocar ideia. Então, essas ideias que você deu são, né, sugestões maravilhosas. Vamos organizar eventos, vamos levar coisas para dentro do condomínio que faça com que aquela pessoa deixe de ser um dos 4.000 moradores e passe a ser uma pessoa, tem uma subjetividade, tem um nome. Você se identifica, às vezes, de alguma forma, né? Você vê que aquela pessoa não é só uma pessoa, ela é filho de alguém, ela é pai de alguém. Ela passa né? a ter um rosto, ela passa a ter nome, ela passa a ter empatia. E eu estou mexendo com essa habilidade, com a empatia. Né? E várias coisas que a gente pode pensar nesse sentido aí, né? Dentro do condomínio, para organizar, para que essas habilidades sociais sejam né, mais explicitadas, colocadas, treinadas, né? Porque enquanto habilidade tem que ser treinada, para que a convivência seja um pouco mais saudável. Né? A gente sempre dá essa dica de fazer festa, Dia das Crianças, coisas simples. E os moradores aderem? Aderem. Que legal. Então, assim, quanto mais houver essas oportunidades, né, de debates mais saudáveis, né, às vezes convidar, igual eu falei, na época, né, de Outubro Rosa, convida alguém da área, né, para falar sobre o exame, Pode me o que convidar, que eu passei por essa experiência, bacana. Inclusive. Então, aí, são isso. Eu levo meu depoimento. Setembro Amarelo a gente fez, foi adesão, às vezes, quando palestra, assim, é um pouco menor. Quando é festinha de criança, a gente faz muito Dia das Crianças, na época de festa junina, né? Cada um faz alguma coisa, o pessoal se une mais e acaba realmente participando mais. Mas eu acho que é uma construção. Talvez no Setembro Amarelo, a primeira vez que foi feito, foi pouquinho. O ano seguinte, talvez o pessoal se envolva mais. É importante levar. As pessoas têm uma necessidade do ser humano, né? De pertencimento. Na verdade, nós precisamos sermos amados e pertencentes. Cada um com sua característica, aquele que é mais introvertido, mas todos precisamos ser pertencentes a uma sociedade, né? E para mim, a empatia, na hora que você trouxe, a empatia para mim, ela é fundamental neste lugar de coletividade, né? Eu nunca vou conseguir me colocar no seu lugar, mas eu posso daqui
entender que você tem um motivo de estar assim e ver a situação com outro olhar. Isso é seu e por qual motivo está acontecendo. E penso que esse espaço que você está falando de fala, eu costumo colocar, você falou do mundo corporativo, né? Uma roda de conversa com a psi, onde é sem CPF, não há CNPJ. Porque o ser humano Verdade. precisa primeiro estar bem. Então, não é um morador do 304, é a Mari, que é mãe do Rafael, que tem aquele cachorrinho, que é aquela vida. E por isso, às vezes, a pessoa vai lá e é agressiva com o zelador, ela quer ser vista, talvez não esteja sendo ouvida em algum outro lugar da vida, e ali, pelo menos ela na quer- arrogância, Isso. ela ainda se viu vista. Isso é verdade. Sabe? E por isso as pessoas que convivem precisam saber, não é comigo, mas eu também preciso ser assertiva, porque eu não tenho que Sim, levar para casa Lógico, isso, tem que ter né? isso. Então, E aí, essa- assim, me lembrei agora, você falando disso, de uma situação que um morador falou para um subsíndico, para alguém, que eu não havia respondido a ele, que já tinha passado N vezes alguma situação e que eu não tinha dado atenção a ele porque eu não havia respondido. E aí eu fui olhar, eu disse, qual que é esse morador? Deixa eu olhar aqui na conversa para eu entender. E aí eu tinha, sim, respondido, inclusive não havia nenhuma mensagem, poderia ter acontecido, né? De eu ter simplesmente desmarcado, pode acontecer com qualquer pessoa. Mas não foi o caso. E aí eu vi que a resposta que eu dei não foi a que ele queria ouvir. Então, na verdade, o que ele quis dizer foi, ela não fez o que eu queria que ela fizesse da forma que eu queria. E ele falou que eu não respondi e não dei atenção. Quer dizer, eu dei atenção, eu respondi, só que eu não podia autorizar algo fora das regras do condomínio e eu não cedi realmente a essa situação. Então, por exemplo, olha, não pode fazer mudança no domingo. Não pode, é uma regra. Eu não posso, toda pessoa que me chamar e falar que só pode domingo, abrir uma abrir. exceção, né? A não ser quando a pessoa vem do centro, por exemplo. Eu moro no centro. Se eu for para um condomínio, eu vou ter que realmente mostrar, olha, eu moro no centro e o centro só pode domingo. No meu condomínio, eu só posso mudar domingo. Aqui. Mas para chegar lá, eu vou ficar a madrugada inteira aguardando segunda? Eu não posso. Então, existe esse caso. Eu tenho que abrir exceção. Isso não é uma coisa que é razoável. Eu falar para ele, olha, mas aqui é 8,80. Eu jamais. Entendeu? Eu preciso abrir exceção, mas eu tenho justificativa, né? Agora, abrir exceção por A ou B, a gente precisa ter um motivo, né? um motivo. Sim. E aí, essa questão não foi nem de mudança dele, não. Nem lembro o que era. Mas eu lembro que tinha as respostas e as respostas não eram o que ele esperava. Então, na verdade, olha Ele como é que não a pessoa se sentiu, mudou e chegou para outra pessoa que eu não respondi. ele não se sentiu escutado Não por se você. sentiu, exatamente. As pessoas precisam E depois eu falar, entrei isso de novo em contato com ele. Olha, eu te respondi, não tem nada aqui em coisa. Só que o que você pediu para mim, infelizmente, não vai ser possível devido a isso, isso e isso. Mas, infelizmente, eu ainda não, né? A gente não consegue agradar, porque a pessoa quer o que ela quer que seja resolvido do jeito dela. E nem sempre é possível. Sim. Gente, esse papo É muito rende, bom, né? né? E eu não, achei... vai ter que ter Vai ter que ter mais, né? É. E eu achei muito legal a gente estar trazendo esse tema aqui nesse momento, que a gente está em fevereiro e a gente acabou de passar pelo janeiro, que é a campanha nacional, né? Janeiro Branco, da conscientização sobre as questões da saúde mental, né? Porque isso realmente não é uma coisa que tem que entrar em pauta só dentro de janeiro ou de setembro amarelo, todo por mês, exemplo, todo né? mês. Tem que ser a todo momento, né? Porque isso tá a todo momento nas nossas vidas, né? E muito obrigado pela participação de vocês. Foi Obrigada ótimo. por ter. Espero que a gente possa continuar esse obrigada, assunto foi pelo ótimo convite mesmo. e a no momento próximo. oportunidade. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima.